Em primeiro lugar, sábado na Série B, com o Palmeiras. O torcedor palmeirense esteve com a Band, foi líder de audiência, a Band, arrebentou com o Denilson e também depois do Brasil Urgente com o Márcio Campos, que eu estava assistindo lá em Campinas, entendeu? Arrebentou a Band na Série B com o Palmeiras, líder de audiência. Então mostra que o Palmeiras é grande, que a Série B é grande. E outra coisa, com o Maravilha aqui também, Mano Brown aí cantando. E só uma informação antes da Tainá despedida. É o argentino, que você sabe quem é o argentino que vai apitar o jogo? É o Diego Apau que vai apitar. Diego Apau da Argentina, que apita o jogo do São Paulo e Ponte Preta. Diego Apau? É. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre São Paulo e Ponte Preta, sobre o argentino que vai apitar o jogo. Ó, Ponte Preta! Ah, Ponte Preta! Ah, Ponte Preta! A Tainá despediu do Tite. Vamos lá. Oi, Neto. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Na sexta-feira foi anunciado que Tite não permanece no comando do Corinthians na próxima temporada. Na própria sexta-feira a gente já viu que a torcida começou uma comoção. Nas redes sociais apareceram as hashtags Obrigada Tite. E a gente veio aqui no Pacaembu para acompanhar a primeira partida do Corinthians depois desse anúncio. O time está sendo anunciado agora no placar eletrônico. E a gente vai saber como vai ser a reação do torcedor quando o nome do Tite for anunciado. Vamos acompanhar, tá chegando perto já do nome do Tite e a torcida provavelmente aplauda muito o treinador, que é o maior vencedor da história do Corinthians. Vamos acompanhar, tá chegando perto. É agora. Com toda certeza, Tite foi o jogador, o treinador, né, o mais aplaudido. Passaram os jogadores, mas o Tite foi o mais aplaudido entre todos eles. E a gente vai ver, porque o Tite ainda tá lá dentro do vestiário. Ele não sabe com certeza que o nome dele foi o mais aplaudido, mas vai saber porque a gente vai contar pra ele como será a reação dele. Vamos acompanhar. Preparado para tudo isso, Tite? Não tô. Tem mais uma. Tá emocionado, Tite? Não. Mas como trabalhar assim então, Tite? Tô mordendo o lábio aqui e não responder nada para vocês, daí eu concentro. É uma carga de emoção muito grande, Tite. Oi? É uma carga de emoção muito grande. 3 anos e alguma coisa, né? É muito tempo, é muita coisa. Obrigado a eles, obrigado aos atletas, mas não terminou ainda. Vocês ficam perguntando um negócio que não terminou ainda. Deixa nós ir pro jogo. Não terminou o campeonato, mas o ciclo Tite tá acabando. E o treinador não foi o único a se emocionar. Os cartazes agradecem. O Corinthians nunca passou por uma sequência tão vitoriosa. Tite, com certeza, foi um dos grandes responsáveis pelo Timão levantar 5 troféus nos últimos 3 anos. Obrigado por 3 anos fantásticos de titibilidade. O que é a titibilidade, afinal? Titibilidade em 2011 começou essa habilidade, lidade, foi campeão do Brasil, foi campeão das Américas e foi campeão do mundo. Então nós devemos muito respeito e muito agradecimento ao Tite, que vai estar sempre com as portas abertas no Corinthians. Bom, aqui a gente tem um cartaz e aqui a gente tem uma faixa, ó, Neto. Obrigado, Tite, volta logo. Ele nem foi ainda, mas a galera já pede que ele volte. Ele vai voltar e vai voltar mais forte, trazendo mais títulos para nós. Pro torcedor é isso aqui que ele representa. Olha a camisa, Tite eterno. É isso que o Tite representa para vocês, ele é eterno? Com certeza, o maior de todos. Não vai ter outro igual a ele. Ele provou ser um torcedor, um técnico inteligente, de bom caráter e campeão. O sentimento dos torcedores a gente já viu qual é. É um sentimento de gratidão com o Tite. Queriam que ele permanecesse para a próxima temporada. Afinal, foi o treinador que mais venceu pelo Corinthians. Mas e os jogadores? O que será que eles pensam sobre essa despedida? Bora conferir. Já estão meio órfãos do Tite. Já acaba se sentindo, apesar de não ter acabado ainda ter 4 jogos, mas a gente sabe que quando acabar o ano ele vai sair. A gente só deseja sorte e felicidade para ele. Foi um período de muita alegria dentro, fora de campo. Nossas brincadeiras, nossas intimidades, mas é a vida que segue. Bacana que está saindo de uma maneira elegante, de uma maneira a qual há o reconhecimento da diretoria, do torcedor e principalmente dos atletas. Então que Deus possa continuar abençoando a vida dele, que ele continue sendo esse cara de caráter e vencedor. É uma pessoa do bem,
procura sempre fazer o certo para poder colher as coisas certas, né? E eu, tenho um carinho enorme por ele, até por ele estar me ajudando também, né? Feliz por isso. Vocês gostariam que ele ficasse? Sim, com certeza. Claro que não era o que a gente esperava, o que a gente queria. É um cara vencedor, guerreiro, que sempre, nesses últimos títulos, esteve junto com a gente. A gente sabe agora que ele tem que dar seguimento à vida dele, faltam mais quatro rodadas aí. E a gente espera que ele seja feliz na vida dele. A gente agradece muito pelo treinador que ele foi e pelo paizão que ele é para nós. Bom, a gente ouviu quem convive com o Tite durante todo esse tempo. Ouvimos os corintianos que tanto torceram pelo treinador, que venceu o Brasileirão, venceu o Libertadores, venceu o Mundial. E tudo que todas essas pessoas queriam dizer pro Tite era uma coisinha só. Parabéns, Tite. E assim a gente encerra, Neto. Beijo pra você. Tchau. Eu já escrevi no blog, eu e o Renato Nali, a gente já escreveu no blog do UOL, eu já falei na Rádio Bandeirantes, já falei aqui. É que o futebol é tão dinâmico que a gente vai passando e a gente vai, né? Assim, na vida, cara, você não ter gratidão pelas pessoas é um defeito muito feio, mas muito feio. E o que o Corinthians fez com o Tite, não pode fazer. Não pode fazer com o Alessandro, o novo treinador que vier, não pode fazer com o Emerson, não pode fazer com o Danilo, tá? Não pode fazer com o Guerreiro, não pode fazer com os jogadores que foram campeões da Libertadores e do Mundial, não pode fazer com o Paulo André. Pô, chama os caras, falando assim, a gente vai fazer... Não deixa a imprensa, de uma maneira geral, colocar o Mano no Corinthians, tirar os jogadores que foram campeões e desrespeitar esses jogadores, que agora quem vai ser desrespeitado vão ser os jogadores. E eu sei disso, porque eu já passei por isso. Não estou me colocando na grandeza do Tite, não, porque o Tite fez muito mais pelo Corinthians do que eu. Muito mais. Muito mais. Agora, daqui a pouco, sabe o que vai reverter a história? Os jogadores que vão sair. E espero que os jogadores não saiam pelas portas do fundo, como eu saí, como Marcelinho saiu, como Ronaldo Giovanelli saiu, como Rivelino saiu, como Sócrates saiu, como todos os ídolos do Corinthians saíram do Corinthians. Não vamos aí no Corinthians arrebentar agora com os jogadores que foram campeões e que não podem ser esquecidos. Se fizeram isso com o Tite, Denilson, o que vai acontecer agora com o planejamento do ano que vem com esses jogadores que foram campeões? Você imagina só o que vão fazer com o Alessandro. Neto, eu acho o seguinte, o futebol ele tem memória curta, né? Então, principalmente os torcedores, diretoria, enfim, o futebol no modo geral, eles esquecem rápido. Mas não pode, a gente não pode deixar isso. Não pode. Eu acho que esses jogadores que você citou aí agora são jogadores que têm que ser reverenciados. Né? O elenco do Se eles vão sair ou não, Denilson, é uma outra questão de planejamento, mas não pode fazer o que fizeram igual o Tite. A questão da renovação de um contrato de um atleta, você não pode pensar em renovar por gratidão. Aí eu não concordo. Porque às vezes o cara tá mal, tá jogando mal, enfim. Obrigado. Aí é a sinceridade da diretoria. Você acha que do Emerson foi por gratidão ou do que ele estava jogando? Eu acho que foi por gratidão. Tá. Eu acho que foi por gratidão. Não porque o Emerson não é um bom jogador. Eu acho que nessa fase do Corinthians é um dos jogadores que estão correndo, batalhando. Tá. Um dos melhores jogadores nesse momento. Tá longe de ser o Emerson que a gente viu em Libertadores, enfim. Tá. Mas eu acho que tem que ter um comprometimento com esses jogadores, com esses atletas. Com o Tite, eu estava conversando com o Wendel em off aqui, quando estava com a matéria. Um absurdo você não renovar o contrato do Tite. É um absurdo. Cara, você pode até... Alguma coisa Denilson, aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Para não renovar o contrato com o Tite. Pode até não renovar, mas não sair desse jeito, cara. Não sair desse jeito. A torcida tem que fazer uma manifestação como essa. Se a gente não chegasse o pau aqui e se não tivesse falado o que a gente falou aqui, dificilmente ia ter coletiva para tirar o Tite, para dizer que o Tite, fizeram um acordo. Que fizeram acordo, gente. Para com essa conversa mole. Se fizeram isso com o Tite, qual o planejamento com os jogadores agora, Bragueto? Aonde o Corinthians vai chegar com o Mano Menezes no ano 2014? E tem uma coisa, hein? Duro, hein? Tá duro, hein? Tá sem dinheiro, hein? O Corinthians duro, né? Depois fora da Libertadores, você vai cara. ver. Pô, se pra contratar o Diego Macedo teve que ser os empresários... O Corinthians duro é duro de entender também. Então, fora da Libertadores é prejuízo. Cara, isso aí é muito sério. Então, cara, mas se contratou o Diego Macedo, com a ajuda dos empresários, a gente pode até discutir isso. O que você pode falar, Bragueto? Depois a gente fala sobre isso, em relação ao Tite e em relação aos jogadores agora. É justo, por exemplo, desculpa,
arrebentar com o Wendel, arrebentar com o Fernando Praz. Pô, sobe para a primeira divisão, chega lá em janeiro, tá na lousa. Você tá fora, você tá fora, você tá fora. Vai fazer isso com os jogadores agora. Tem que ser de uma forma diferente. Até porque a maioria dos jogadores tem contrato ainda. Alessandro tem contrato, o Hermes tem contrato, Danilo tem contrato, Romarinho tem... Todo mundo tem contrato. Eu acho que o Corinthians perdeu uma grande chance de mostrar que é diferente como vem mostrando. Eu acho assim, o que me causou surpresa, eu sempre falo isso, foi quando o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores pro Tolima e não mandou o Tite embora. Eu acho que esse foi um dos maiores exemplos que o Corinthians deu sobre valorizar um treinador. Agora, que tinha tudo para renovar com o Tite, para ele dar uma respirada também, teve esse desgaste, acho que é natural do grupo, né, aqui, vocês que jogaram. Agora essas férias dariam um ar aí, acho que para todo mundo, para ele voltar com tudo. Eu acho que o Corinthians poderia ter feito espera as férias, meu irmão. Pô, renova, Tite, o que você errou, o que você não errou? Antes disso, Bragueto, quem que apita a final da Copa do Brasil? Acabou de sair agora, hein? Flamengo e Atlético Paranaense. Exclusividade sua aqui, hein, do Donos da Bola. O Paulo Sérgio Oliveira vai apitar o primeiro jogo da ida. Aí, quarta-feira aí em Curitiba, o jogo que a Band vai fazer. Atlético Paranaense e Flamengo, Paulo Sérgio de Oliveira, um baita árbitro. E depois do jogo da volta, apita o Voaden, do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, no Maracanã, Atlético, Flamengo e Atlético Paranaense. Então, Paulo Sérgio de Oliveira, o primeiro árbitro no primeiro jogo, e Voaden na final, no Maracanã, que a Band vai fazer também. Quer complementar em relação ao Corinthians? Não, eu acho que é isso daí, Neto. O Tite merecia, né? E assim, acho que dos males o menor, né? Pelo menos ainda colocaram lá pra ele, a torcida ovacionar ele, porque não é o que a gente costuma ver, né? O que a gente costuma ver, mesmo que depois renove e manda o cara embora, ele sai esculachado, né? Daqui a pouco a gente vai falar com Maravilha, vamos falar com o Wendel também sobre isso, sobre Palmeiras, sobre São Paulo, sobre Corinthians. Gente, agora presta atenção, você que quer uma dica